Aleluia. Vai acontecer milagre aqui porque Jesus está na casa, amém? E onde Jesus está, o milagre acontece. Pega comigo a tua Bíblia. Oh, aleluia. E abra lá em 1º livro de Crônicas, capítulo de número 19. Vamos ver o finalzinho do 18. 1º livro de Crônicas, capítulo 18. Aleluia. Quando você achar da glória. Primeiro Crônicas, achou aí? Cadê Crônicas, pastora? Está aí na Bíblia, te garanto. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 18. Aleluia. Versículo 14 em diante. Amém? E reinou, pois, Davi sobre todo o povo de Israel. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Salza, escrivão. Versículo 15. Joabe, filho de Zeruia, era o que, igreja? Comandante do exército, amém? Agora vá comigo no capítulo 19, versículo de número 10. E vendo, pois, Joabe, quem que era Joabe mesmo? Diga assim, comandante do exército do rei. Vendo, pois, Joabe, versículo 10 do capítulo 19, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Amém? Pode se assentar aí no seu lugar. Aleluia. A palavra do Senhor nos conta, pouco antes do que nós lemos, que o rei Davi, o grande rei Davi, havia constituído e trazido para a sua coleção uma grande quantidade de vitórias contra os seus inimigos, amém? E a palavra do Senhor nos fala que Davi reinou sobre todo o povo de Israel, só que ele reinou e julgava o povo com justiça, porque Davi era um homem de Deus, é ou não é? Já começamos por aí, homem de Deus é justo. E age com justiça, com verdade, com retidão. Homem e mulher de Deus faz aquilo que é certo. Homem e mulher de Deus faz aquilo que agrada ao Deus Todo-Poderoso, amém? Pastora, homem e mulher de Deus pode contar mentirinha? É pequenininha, pastora, diga assim, não. Mentira é de quem? Do diabo. Então quem mente é filho de quem? Do diabo. Homem e mulher de Deus não tem meio termo. É sim, sim ou é? Não, não. É quente ou é frio? Porque o morno diz a palavra do Senhor que Deus vomita. Então homem e mulher de Deus só fala a verdade. Homem e mulher de Deus só pratica a justiça. Homem e mulher de Deus só anda em caminhos corretos. Homem e mulher de Deus não anda por caminhos tortuosos e nem faz aquilo que desagrada ao Deus Todo-Poderoso. É ou não é? É você, né? Oh, glória. E Davi reinava com justiça. E diz a palavra do Senhor que Davi constituiu então Joabe, filho de Zeruia, como comandante do seu exército. O responsável por liderar os seus soldados, o responsável por ir à frente da batalha.
Joabe então era o responsável por defender o rei e defender todo o povo de Israel dos ataques do inimigo, amém? Olha a responsabilidade desse homem. Ele tinha uma grande responsabilidade do reino, que era se posicionar como aquele que defende o povo. A palavra do Senhor, ela nos fala, aliás, a teologia, na verdade, ela nos fala, que existe uma doutrina chamada tipologia, ou exegese, né? Que é a doutrina que faz comparações entre o Antigo e o Novo Testamento. E o próprio apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, aliás, ele fala que aquilo que pronuncia e diz o Antigo Testamento, os profetas, tudo remete a Cristo, amém? Então veja que aqui nós vemos, por exemplo, um tipo de Cristo. Um homem que se coloca na frente da batalha, que se posiciona para defender o povo. Assim como Jesus, que se levanta, que se levantou por mim e por você para nos defender, para julgar a nossa causa, para comprar a nossa salvação. Olha a responsabilidade que Joabe acarretava sobre ele. E a palavra do Senhor diz que nesta época, neste tempo, olha aqui comigo o versículo de número 1 do capítulo 19. Naás, que era o rei dos filhos de Amon, morreu. Versículo 1 em diante. Depois disto morreu Naás, rei dos filhos de Amon. E o seu filho reinou em seu lugar, como era de costume. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para consolar acerca de seu pai, e vieram servos de Davi à terra, vieram servos de Davi aos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Então vamos lá. Primeiro nós vimos que filho de Deus só faz aquilo que agrada a Deus, que é reto, que é justo, não anda em caminhos tortuosos, não pratica injustiça, só fala a verdade. E uma outra característica de um homem, de uma mulher de Deus, ele é grato e ele é bom. Sabia disso? Que homem e mulher de Deus precisam ser gratos, aqueles que ajudaram, aqueles que outrora estenderam a mão, aqueles que agiram de bondade e misericórdia para com ele. E os filhos de Deus, eles também são bons. A palavra do Senhor diz que aquele que sabe praticar o bem e não pratica, comete pecado. Então esse negócio de ele não fez, eu não vou fazer. Ela não deu, eu não vou dar. Ele não falou, eu não vou falar. Ele que pecou, não fui eu, não vou pedir perdão. Está errado. Não é característica de um homem e de uma mulher de Deus isso. Uma característica de homem e mulher de Deus é fazer a diferença. É agir de bondade, de misericórdia. Amém? E aí Davi, grato como era, porque Davi era um homem de Deus, independente das falhas e dos pecados dele. Porque um homem e uma mulher de Deus não são santos. Hoje eu ouvi lá no escritório, o rapaz que trabalha conosco, ele estava bravo lá, xingando. Aí eu falei para ele: calma, relaxa, desse jeito, nesse tom. Aí ele começa a rir para mim. Aí ele fala assim: Ju, você vai para o céu. Você é santa, Ju, você vai para o céu. Eu falei: opa, peraí, que eu vou para o céu é fato. Disso eu não abro mão, mas não é porque eu sou santa. Santo é Deus. Aí ele dá mais risada. Que eu não abro mão de ir para o céu, eu não abro. Que eu vou para o céu, eu vou. Mas não porque eu sou santa. Mas porque eu, como mulher de Deus, procuro, me esforço em exercer aquilo que a palavra do Senhor me ensina, em praticar a justiça de Deus. Amém? Porque se tem alguém aqui que acha que vai para o céu porque é bom, porque é santo, está totalmente equivocado. Até porque bom é Deus. Mas Davi, um homem grato, cheio de Deus, quando ouviu da morte do rei Naás, e rei Naás tinha aliança com Davi, Davi fez o quê? Mandou alguns dos seus servos irem até o filho de Naás, que provavelmente estava enlutado, para ali prestar condolências, consolar aquele homem, amém? Mas olha que interessante, veja aqui comigo, no versículo de número 3 do capítulo 19.
Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas que por ter havido Davi mandado consoladores, está honrando teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Olha que absurdo. Olha os conselhos que Hanum dava ouvidos. Olha os enviados de Satanás que estavam do lado daquele homem, e aquele homem simplesmente deu ouvidos à voz do diabo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado e minha amada. Sempre tem um enviado de Satanás para tentar te influenciar negativamente, roubar a tua paz, te tirar da direção. Sempre tem um enviado do inferno para tentar te desvirtuar do plano e do propósito de Deus para a tua vida. Mas deixa eu falar ainda outra coisa para você. Hanum poderia não ter dado ouvidos. Poderia ou não poderia? Assim como a Eva poderia não ter dado ouvidos à serpente. Poderia ou não poderia? Mas o que aconteceu? Diga assim: Hanum pecou. A Eva pecou. E você vai dar ouvidos à voz do diabo? Ou você vai buscar e dar ouvidos à voz de Deus? Porque toda vez que a gente abre os ouvidos e presta atenção no que Satanás fala, com certeza a gente se prejudica. O que aconteceu com a Eva, quando deu ouvidos à serpente? Ela simplesmente, por um período, ela perdeu a sua salvação, perdeu a eternidade. E ela trouxe a morte, a condenação, o pecado para a terra. O que aconteceu com Adão, quando deu ouvidos a Eva? A mesma coisa. O que aconteceu com Hanum, quando deu ouvidos para os enviados de Satanás? Você quer ver a diferença de um enviado de Satanás que fala para um homem de Deus e um enviado de Satanás que fala para um homem que não é de Deus e que não dá ouvidos à voz do Senhor? A palavra do Senhor nos fala no livro de Jó que um monte de desgraça aconteceu com ele. Não é assim? Caiu casa, queimou tudo, perdeu filho, perdeu tudo. E a palavra lá enfatiza que sempre sobrava um para vir contar a má notícia. Sempre tem um para dar má notícia, não é? Quando você está passando por um problema, dificilmente vem alguém bater na tua porta perguntar se você precisa de ajuda, se está faltando alguma coisa, é ou não é? Geralmente, quando você está passando por uma luta, vem um para fazer cara de dó, de coitado, mas logo ali está falando mal. Ainda falam: ué, mas ela não vai para a igreja, ele não vai para a igreja, por que ela está doente? Ué? E o Deus que ela diz que faz milagre, que cura? Sempre tem um. Mas a diferença está em mim e você, se vamos dar ouvidos à voz de Deus ou vamos dar ouvidos à voz do diabo. Porque Jó ouviu tudo o que disseram para ele, se entristeceu, se revoltou. Mas diferente de Eva, que caiu e pecou, diferente de Hanum, que abriu precedente, abriu brecha, e depois você vai ver que ele trouxe destruição para a sua terra. Sabe o que Jó fez? Jó, ele rasgou as vestes, se prostrou, chorou e orou aos pés do Senhor e disse: Deus me deu e ele tomou, e bendito é o nome do Senhor. E você, meu amado, o que você está fazendo quando a má notícia vem? O que você tem feito quando vem a fofoca? Você é aquele que fica dando ouvido para a fofoca? Outra característica de servo de Deus: servo de Deus não dá brecha para fofoqueiro. Corta a fofoca logo. Esse negócio de eu ouvir falar de mim, disseram: irmão, vai para o inferno. Não dá brecha para fofoca, para mimimi, para contenda. Você e eu temos que aprender que nós temos que ter ouvidos santos para ouvir a voz de Deus. Se ninguém veio te contar a bênção do irmão, não dá confiança, porque da desgraça do irmão você não precisa saber. Quem precisa saber é Deus, porque é Ele que pode fazer. Aí Hanum, veja aqui, no versículo de número 4. Tomou então Hanum os servos de Davi, e olha só o que ele fez. Rapou-os, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Olha só que forte isso.
Quando a Bíblia diz que Hanum pegou os servos de Davi que foram lá para agir com bondade, a mandado do rei, diz a palavra do Senhor que Hanum deu ouvido para aqueles endemoniados, pegou os servos do rei e primeiro raspou-os, ou seja, passou a navalha e tirou os pelos deles. Para aquele povo, barba era sinal de honra. Pegaram e tiraram a honra daqueles homens, rasparam os pelos, deixaram eles pelados, literalmente, porque diz a palavra do Senhor que as vestes foram rasgadas até as nádegas. Quem sabe o que é nádega? Você sabe o que é nádega, né? Você imagina os homens andando tudo sem pelo na cara, desonra, e com de fora? Meu Deus, que vexame, que vergonha, que humilhação, que dor, que vexame. Como assim, pastor, andando com tudo de fora? Diz a palavra do Senhor que depois eles foram despedidos, ou seja, mandaram eles embora. E eles estavam voltando, sem barba, todos raspados, com as vestes rasgadas e mostrando até a parte traseira, as nádegas, humilhados. E esses homens foram simplesmente praticar o bem. Revoltante, né? Meu Deus, que vergonha. Aí talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim: meu Deus, que vexame. Não param de ligar no meu celular, me cobrando, porque eu estou cheio de dívida e não tenho dinheiro para pagar. Meu Deus, que vergonha, a conta vai vencer não sei que dia e eu não tenho dinheiro para pagar. Senhor, que vergonha, foram lá em casa e cortaram a luz e a água e todos os vizinhos viram que eu estou sem luz e sem água porque cortaram. Sei lá eu qual foi a humilhação, qual foi a vergonha e o vexame que o Senhor te permitiu passar, porque tudo isso aqui está na permissão do Senhor, amém? Você e eu temos que entender uma coisa: todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama e teme ao Senhor. A gente não entende. Eu imagino aqueles homens voltando tudo pelado, segurando as carças, né? A gente brinca hoje, mas imagina que constrangedor. Você imagina você andando pelado na rua? Tem umas que nem ligam, né? Tem uns que estão nem aí. Tem gente, tem mulher que faz questão de quanto mais pelada, melhor. Mas você e eu não, porque você e eu, além de sermos decentes, nós somos homens e mulheres de Deus. Agora imagina aqueles homens de Deus, porque eles eram do povo de Deus, andando totalmente expostos e pelados na rua. Olha que vergonha, que constrangedor. E aí eu imagino que como você e eu, quando estamos passando por uma situação difícil, a gente começa a falar com Deus, às vezes em espírito, porque às vezes falta até palavra na boca, é ou não é? Aí eu imagino aqueles homens segurando as calças e até chorando, porque homem de verdade chora, viu? Esse negócio de que homem não chora é mentira. Homem chora, mas a lágrima do homem só surte efeito quando ele chora aos pés do Senhor, amém? Aí eu imagino aqueles homens tudo pelado, tudo humilhado, expostos, segurando a roupa e andando e falando: meu Deus, Deus de Israel, por que permitiste que isso acontecesse conosco? Meu Deus, olha a situação em que nós nos encontramos. Meu Deus, eu sou teu filho. Meu Deus, eu sou teu servo. Meu Deus, eu só vim praticar a justiça. Meu Deus, eu vim obedecer a uma ordem do rei. Meu Deus, eu vim aqui para praticar o bem. E olha o que está acontecendo comigo. Aí talvez na tua casa, nas tuas orações, ou andando a caminho da igreja, você fala assim: Senhor, eu estou indo para a igreja. Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu sou ofertante. Senhor, eu tenho orado. Senhor, eu tenho jejuado. Senhor, eu tenho buscado a tua face. Eu tenho buscado a tua presença. Eu tenho me santificado. Por que eu estou passando por isso? Tem hora que a gente não entende. Mas de uma coisa, ainda que você e eu não entendemos o porquê, você e eu não podemos nos esquecer: Deus está no controle de tudo. E mais uma coisa, você e eu não podemos esquecer: por certo Ele se levantará em nosso favor. Oh, aleluia. Aí a palavra do Senhor, continue lendo aqui comigo, ó. Versículo 5.
Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Deixa eu falar outra coisa para você. Deus sempre sabe. Esse negócio que você acha que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, que Deus não sabe. Diferente de Davi, que precisou ser avisado, o meu Deus e o teu, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Ele está vendo, irmão. Ele está vendo, irmã. Ele está vendo que rasparam a tua barba. Ele está vendo que rasgaram as tuas vestes. Ele está vendo que você foi humilhado. Ele está vendo que você está envergonhado. Ele está vendo. Não esqueça disso. Porque diferente desses deuses feitos de pau, de pedra, por mãos de homem, o meu e o teu tem olhos e ele vê. Tem boca e fala, tem ouvidos e ouve. E Deus está vendo. Olha para o vizinho e fala para ele assim: irmão, Deus está vendo. Fica tranquilo, Ele sabe. Ah, pastora, se Ele está vendo, se Ele sabe, por que Ele ainda não me socorreu? Porque não era a hora. Porque naquilo havia um propósito, amém? Meu amado, minha amada, na minha e na tua vida sempre há um propósito. Sempre há uma razão. Você acha que eu queria passar a prova? Claro que não. Só bobo quer. Deus manda, ninguém ora assim, fala, Deus manda a luta. Já orou, pastor Luiz, pedindo para Deus mandar a luta? E tu, pastor Luiz, já? Já dobrou o teu joelho e falou assim, Jesus, manda a prova, já? Alguém? Ah, irmão. Geralmente a gente ora e fala, Jesus, me tira da prova, me tira da luta, que esse deserto passe logo, não é? É óbvio que ninguém quer luta, que ninguém quer prova, mas não tem jeito, a gente tem que passar por ela. Tem como fugir? Não tem. Então nos resta entender o propósito do Senhor e simplesmente falar para Ele que seja feita a tua vontade. Como foi ministrado no louvor, assim na terra como no céu, como Jesus nos ensinou, amém? Foram-se alguns, versículo 5, e avisaram Davi acerca destes homens. Então, olha só, Davi, olha a tipologia aqui novamente. Lembra o que é a tipologia? É a doutrina na teologia que faz uma comparação entre o Novo e o Antigo Testamento e que compara, equivale a Jesus com o Antigo Testamento. Davi aqui usado como um tipo de Deus. Davi foi informado acerca destes homens, então enviou mensageiros para encontrá-los. Diga assim, o meu Deus nunca me deixa só, nunca me abandona. Pastora, mas Deus está tão quietinho, faz tempo que eu não ouço Ele falar. Isso não significa que Ele te esqueceu e menos ainda que Ele te abandonou. Amém? Continua aqui, ó. Versículo 5, a parte B. Enviou mensageiros para encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Era muito grande a vergonha deles. E mandou o rei dizer-lhes, deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então vinde. Preste atenção nisso. Quando Davi ficou sabendo o que aconteceu com os seus homens, que estavam debaixo da sua proteção, da sua guarda, que faziam parte do seu reino, do seu povo, imediatamente Davi mandou alguém até lá para ajudá-los. Os conduziu até a cidade de Jericó e falou assim, fiquem aqui. Nessa altura já tinham dado vestes físicas, o popô já não estava mais de fora, mas a barba ainda não havia crescido. E se eles voltassem sem a barba, eles estariam como? Envergonhados, era uma vergonha para um homem. Olha como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, cuida ou não cuida? Deus, Ele não queria, Davi, aliás, Ele não queria e não permitiria expor os seus homens a vergonha e constrangimento no meio do teu povo. Deus não permitiria que aqueles homens se sentissem ainda mais humilhados e ainda mais envergonhados. Então, o que Davi fez? Davi pegou aqueles homens e os escondeu. O que diz lá no Salmo de número 91? Dá um pulo lá comigo. Salmo 91.
sei que você sabe de cor, mas tem que praticar. Abre a Bíblia aí. Salmo de número 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Davi pegou os seus homens e os escondeu. Assim como na hora que você está envergonhado e arrebentado, e o Senhor, Ele se levanta para interceder em teu favor, porque Ele não te deixa só, Ele não te abandona. Ele te pega, meu amado, e Ele te esconde à sombra do Onipotente, para você descansar. Volta lá, até que a barba cresça. Para você descansar, para você renovar as suas forças, para você ser fortalecido. Na hora que o negócio está feio, que você está humilhado, está envergonhado, passando por problema, passando por necessidade, passando por dificuldade, sabe o que tem que acontecer com você? Você tem que correr para Jericó, você tem que correr para a sombra do Onipotente, para a tua barba voltar a crescer, para você descansar, ser renovado, ser fortalecido. E enquanto isso, pastora, porque pastora, eu não posso parar, porque se eu parar, o que vai ser? O que vai acontecer? Tem uma diferença entre você parar, literalmente à beira do caminho, porque tem crente que é assim, na hora que está cansado, ele simplesmente para, senta. Ó Elias, estou cansado, estou com medo. Eu vou lá para a caverna me esconder, porque eu não quero saber de mais nada. E não vou nem levar comida e nem bebida, porque eu quero morrer. Larga de ser mole, Elias. É que Deus, Ele fala mais bonito, né? Elias, Elias. Eu, com o passar dos anos, já deixei de falar tão bonito assim. Tem coisa que não entra na minha cabeça, principalmente quando a gente está falando com crente velho. Se a gente está falando com os novos convertidos, é uma coisa, irmão. Mas aqui eu só estou falando com crente velho. Ai, pastora, não quero, não vou. Não vou mais para a igreja. Ah, irmão, toma vergonha. Não vou jejuar mais. Azar o seu. Não vou orar. Pior para você. Não vou buscar. Eu vou para o céu. Eu sei que eu vou. E tu, irmã Cida, vai? Tem hora que cansa. Ah, cansa. Tem hora que a vergonha é muito grande, rasparam a barba, deixaram as nádegas de fora. Tem hora que não é fácil servir a Deus. Aqueles homens estavam servindo ao rei, estavam servindo a Davi e foram humilhados. Servir a Deus não é fácil. E ninguém disse que seria. O próprio Jesus já avisou que não era fácil. No mundo tereis aflições. Aí tem aquele que para à beira do caminho, porque está cansado, porque não aguenta mais, porque não tem mais força, mas por lá ele fica. Adianta? Vai adiantar? Aqueles homens pararam, mas não foi na beira do caminho. Aqueles homens pararam debaixo da onipotência do Deus Todo-Poderoso. E ali o Senhor permitiu que eles fossem animados de novo, que eles comessem, que eles se renovassem, que eles descansassem. Mas chegaria um momento que a barba voltaria a crescer e eles voltariam para casa. E eles eram homens de Deus, soldados do Senhor, eles voltariam para a peleja. E eu tenho certeza que se Davi mandasse eles voltarem, eles voltariam. Porque homem e mulher de Deus, por mais cansado, por mais abatido, ele tem um momento sim de refrigério, tem um momento sim de descanso e de socorro. Mas um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus não para, não desiste. Ele levanta, sacode a poeira da volta por cima e volta. Estou cansado de orar, eu vou descansar um pouquinho, mas dali a pouco, quando eu recobrar o meu ânimo, eu vou orar dobrado. Estou cansado de ir para a igreja, mas agora eu não vou mais só de quarta, sexta e domingo. Eu vou falar, pastor Wilson, se virar para fazer mais culto. Ou eu vou vir, nem que seja para ajudar as irmãs a limparem a igreja fora do horário, mas eu vou buscar mais, você está entendendo? Homem e mulher de Deus, no momento da aflição, da angústia, ele é protegido, guardado por Deus. Renovado, animado, mas ele depois levanta e volta, porque homem e mulher de Deus não para,
Não pode parar. Você está entendendo isso? Então você que estava pensando em parar, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Parar não é para você. Amém? Mas olha o detalhe, eu quero contar para você, para o pastor Wilson orar, o que acontecia enquanto eles descansavam no Senhor. Eu quero que você saiba o que acontecia enquanto eles estavam debaixo da sombra do Onipotente. Sabe o que Davi fazia enquanto os seus filhos, o seu povo, os seus ungidos que foram envergonhados por obedecer? Porque ser obediente não é fácil, mas vale a pena. Porque quando você é obediente, na hora que acontece qualquer coisa com você, papai se levanta, oh aleluia. O próprio Deus se põe de pé, meu amado, minha amada, para lutar a minha peleja e atua quando a gente está na posição. Quando você e eu estamos na posição que Deus quer. Quando você e eu nos colocamos na posição que agrada a Deus, além de guardar, além de proteger, sabe o que acontece? Ele se levanta para me defender e para te defender. Quando você e eu estamos na posição que agrada a Deus, sabe o que acontece? Enquanto você descansa para ser cuidado, para ser tratado, o Senhor, Ele se levanta e Ele vai lutar por você. Porque envergonhado, envergonhada você e eu não vamos ficar. Filho de Deus, filha de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não será envergonhado. Você está entendendo isso? Olha aqui comigo. Versículo 6. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi. Eita, irritamos Davi, que estava cheio de guerra vencida. A fama de Davi era boa. Burro Amnon, né? Dá ouvidos para Satanás. Igual você e eu. Burros seremos se ficarmos dando ouvido para o diabo. Porque o diabo às vezes tenta dizer que não vai dar certo, que vai morrer, que não vai acontecer. Quando a fama do Deus Todo-Poderoso é que Ele não perde. Você vai dar ouvidos para quem? Você vai acreditar em quem? Em Deus, que tem uma fama sobrenatural, de que pode todas as coisas, ou no diabo, irmão? Ai, pastor, eu estou preocupado. Com o quê? Se a fama do Deus Todo-Poderoso que você conhece, que você serve, é de que para Ele não há impossíveis. Aí Anum deu ouvidos para a voz de Satanás e agora está aqui. Preocupado porque viu que fez bobagem. Olha só. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi. Então Anum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos sírios da Maaca e de Zoba. Alugaram para si 32.000 carros. Pobre, né? Não tinha dinheiro nem para comprar. Era só para alugar. Você vê? Sem noção. Não tem dinheiro para comprar, não tinha carros de guerra, não tinha soldados de guerra suficiente. Ou seja, não tem sabedoria, não tem força, não tem estratégia e ainda dá ouvido para o diabo. Não tem poder para fazer nada e ainda dá ouvidos para Satanás. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa antes da gente continuar lendo. Você e eu temos que ser inteligentes. Outra característica de homem e mulher de Deus é ser inteligente, ser sábio. Você vai ouvir e andar com quem? Quem tem e pode fazer por você ou quem não tem nada? Que depende dos outros. Eu sei que eu não tenho força para levantar todos os dias se não for o Senhor na minha vida. Então eu vou andar com quem? Com Deus, porque enquanto o Senhor me permitir, eu quero levantar todos os dias. Você está entendendo? O homem não tinha condição nem de entrar numa guerra sozinho, e ainda vai mexer com o Filho de Deus. Independente do que falaram para ele, ele tinha o poder de decidir, eu vou dar ouvidos para quem? Meu amado, minha amada, independente do que falarem para você, é você que decide a quem você vai ouvir, é você que decide se você vai crer ou não, você está entendendo? Ainda que o diagnóstico do médico seja que não tem jeito, que vai morrer, é você que escolhe se vai acreditar no médico e ficar chorando, ou se vai crer em Deus e vai chorar, mas no pé do Senhor.
É você que decide. Continua aqui. Versículo 8. O que ouvindo Davi enviou contra eles quem? Diga assim, Joabe, o comandante. Você acha que é qualquer um que Deus manda para lutar? Você acha que é qualquer anjozinho que Deus manda para vir me defender e te defender? É o grandão. Isso quando não é o próprio Deus que se levanta. Igreja do Senhor. Você não faz ideia do que Deus é capaz de fazer por você. Quando Davi soube o que aconteceu, pegou os envergonhados, humilhados, escondeu à sombra do Onipotente. Aí aqui, enquanto lá eles estavam sendo cuidados, ele chamou o maioral do seu exército, o Joabe grandão, o comandante, o cara. Veja aqui, versículo 8. O que ouvindo Davi enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes, para te defender e me defender, para te honrar e me honrar. Deus faz qualquer coisa. Sabia disso? Deus não mede esforços para cuidar, para livrar e para abençoar um filho e uma filha que está na posição. Porque eles estavam na posição, obedientes a Davi, foram lá fazer o que o rei mandou. Homens e mulheres de Israel, que foram constrangidos e humilhados. Mas Deus não ia deixar barato. Deus, Ele cuida dos seus. Você consegue entender isso? Versículo 9. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém os reis que vieram estavam à porta no campo. E aí onde nós lemos. Vendo, pois, Joabe, o comandante, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de quê? De melhor. Olha só como você vale. Olha só como você é importante para Deus. Por causa de alguns poucos, Davi mobilizou o exército todo. Por causa de alguns poucos, o comandante escolheu daqueles os melhores. Sabe por quê? Só para defender o filho, o ungido. Só para defender o amado do Senhor. Quem é filho do Senhor aqui? Quem é ungido de Deus? Por tua causa, Deus mobiliza céu e mobiliza a terra, mas Ele não te deixa ser envergonhado. E aí, versículo de número 10, parte B, diz que ele pegou o que havia de melhor em Israel e formou em linha contra os sírios. Versículo 11. E o resto do povo ele entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-lhe em linha contra os filhos de Amon. Estratégia dada por Deus. Ele pegou o resto que sobrou do exército, entregou para o irmão que lutava com ele e falou, vocês fiquem aqui na retaguarda, mas eu que sou o maioral, eu que sou o comandante, vou pegar o que tiver de melhor e vamos para a linha de frente de batalha, porque nós vamos nos colocar na frente e nós vamos avançar e nós vamos guerrear. Mas se por acaso acontecer de nós sermos vencidos, porque não pense você que o diabo não tem força, tem. Não pense você que Satanás não tem poder, tem. Mas maior é o que está conosco, é ou não é? Só que a estratégia estava formada. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Versículo 12. E disse Joabe, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E os filhos de Amon, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Ou seja, nenhum de nós vai lutar sozinho, porque sozinho a gente é fraco. Sozinho a gente não consegue. Não adianta você achar que sozinho você vai vencer a guerra, porque não vai. Deus, Ele está no controle e na direção. Mas veja que o exército teve que se envolver.
que o comandante teve que se envolver. Ao invés de você ficar falando do problema do irmão, da vida do irmão, do que aconteceu do irmão para um e para outro, vem falar com o comandante da igreja. Ó, pastor Wilson, hein? É o comandante que vai te ajudar. Aí ele vai pegar os demais do exército, pastor Luiz Carlos, pastora Juliana, pastor Andréia, pastor Manuel, pastora Patrícia, os obreiros da casa do Senhor, para juntos nós clamarmos e interceder. Você e eu não estamos sozinhos, amém? Aí sabe o que aconteceu? Versículo de número 14. Aliás, vamos ver o 13. Sê forte, pois, e pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem. Olha outra característica do homem de Deus. No momento da adversidade, no momento da batalha, ele entrega na mão do Senhor e diz: Senhor, faz a tua vontade. Se eu tiver que viver, eu vou viver. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou até o fim. Varonilmente, eu não vou parar e nem vou retroceder. Eu vou até o... Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que a Bíblia diz acerca dos fracos? Em algumas traduções é forte. Chama de frouxo. A Bíblia diz que os fracos, os frouxos, aqueles que retrocedem, não herdarão o reino de Deus. Quem quer ir para o céu? Quer mesmo? A gente vai se ver lá? Oh, glória. Então não pode parar. Não pode retroceder. Porque se parar e se retroceder, não vai para o céu. Vamos lutar até o fim, varonilmente. Se tiver que morrer, a gente vai morrer. Seja feita a vontade de Deus. Se tiver que viver, a gente vai viver. Mas seja feita a vontade de Deus. E Deus, que não perde uma batalha, sabe o que Ele fez? Diga assim: Deus deu vitória para o seu povo. Você vai ler na tua casa depois de novo esse capítulo. E você vai ver que com mão forte, com braço forte, o povo de Deus venceu mais uma vez. Aquele que estava humilhado, aquele que foi envergonhado, o Senhor, Ele restabeleceu, Ele restaurou. E Ele justificou, porque Deus, Ele cuida dos seus. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Não sei qual é o problema que você está passando lá na tua casa. Não sei o que Deus tem te permitido passar. Não sei qual é o tamanho do gigante. Não sei se te raparam a barba e se te rasgaram até as nádegas ficarem à mostra. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o Deus que está neste lugar, porque Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Eita, Deus, essa é velha, hein? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Irmãos, eu sou velha. Deus está aqui. E onde Deus está, como nós cantamos, acontece milagre. É impossível Deus estar no ambiente e nada acontecer. Por onde Jesus passou, Ele fez milagre. Por onde Jesus andou, Ele operou. Mas veja que interessante. Não foi na vida de todos que estavam no ambiente. Jesus só operou na vida de todos que estavam no ambiente quando todos deram ouvidos e buscaram ao Senhor. Mas teve ocasiões e lugares que Jesus passou e nem todo mundo foi alcançado. Na multidão, a mulher do fluxo de sangue foi curada. E o resto? Qual é a diferença, pastora? É o que nós falamos no começo. Ser homem de Deus, ser mulher de Deus, estar na posição ou não estar na posição. Não importa o que você esteja passando, importa que se você permanecer e perseverar e se posicionar,
e ser homem e mulher que busca a Deus, que ama a Deus, que teme a Deus e que busca a santificação. Se tiver que o próprio Deus se levantar do trono por tua causa, Ele vai. Não é nem anjo que Ele manda. Ele mesmo se levanta em meu e em teu favor, contanto que você e eu agrademos a Ele. Amém? Tem homem e mulher de Deus que agrada a Deus? Então aplauda bem forte o Senhor Jesus e se coloca de pé no seu lugar. Aleluia.